Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E é o seguinte, vocês pediram, vocês imploraram, vocês suplicaram no meu Instagram, @cap.maicon. Agora, para atender a vontade de milhões de pessoas que me pediram, viemos aqui com Te Vira Marujo, ensinando a fazer o chapéu do grande capitão Monkey D. Luffy. No Te Vira Marujo, eu ensino a fazer coisas, principalmente de Piratas do Caribe. Até hoje só foi de Piratas do Caribe. Então eu ensinei a fazer o chapéu do Jack, não, do Jack ainda não, do Barbossa, já ensinei do Davy Jones, já ensinei o do Barba Negra, já ensinei o do Cutter Beckett, já ensinei a fazer aquela luminária que tá aqui, no caso, só que eu nunca fiz algum chapéu fora esse. E toda vez que alguém vem nos comentários falar que os projetos são difíceis demais, que são muito complexos, porque tem que moldar, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que colar. Então eu pensei, vamos fazer um vídeo com um chapéu muito fácil de fazer. Onde você, eu quero ir caracterizado de pirata. Você vai lá e faz esse chapéu. E aí você consegue ir de pirata. Não vai ser um pirata de Piratas do Caribe 5, de Piratas do Caribe no caso, mas vai ser um pirata tão importante quanto. Porque sim, Monkey D. Luffy tá para se tornar o melhor amigo do Rei dos Piratas. E considerando que a ideia desse vídeo é fazer um chapéu rápido, para você poupar tempo e conseguir numa festa fantasia ou algo do tipo, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos âncoras e vamos para o vídeo. E sem mais delongas, o que você vai fazer? Primeiro você vai pegar o chapéu de palha, só que o chapéu de palha ele não pode ter aba muito longa. Isso porque o chapéu do Luffy em si, ele não tem a aba gigantesca, como tem vários concursos aí de cosplay, as pessoas saem por aí com aquele chapéu. Não, é um chapéu com uma aba razoavelmente curta, mas não tão curta, uma aba mediana. Então, com imagem de referência, você vai pegar o tamanho da sua cabeça, vai pegar a foto do Luffy com o chapéu e vai cortar a aba do chapéu que você tem em relação à aba do Luffy. Porque desse jeito você não vai ficar com aquela coisa gigantesca e nem com uma coisa pequenininha. Você vai ficar na média, vai ficar legal. Pode ser no olho mesmo, só não pode uma aba ficar muito maior do que a outra. É um chapéu de palha, então é mais fácil, por causa que tem algumas marcas ali que vão te ajudar a fazer ficar mais redondo possível. E no caso do tecido vermelho que você vai utilizar, ele precisa pelo menos dar volta na sua cabeça. Então no caso, como o comprimento das costas dessa camiseta não dava a circunferência da minha cabeça, eu peguei na diagonal ali e ficou uma faixa perfeita. Lembrando que não precisa ser uma costura totalmente reta, você vai poder fazer ali, contanto que possa ser feita uma faixa no meio. Você vai entender quando eu for mostrar ali. E uma coisa que muita gente reclama é tipo assim, eu não sei costurar. Como é que eu vou fazer para ficar ali bem feitinho, sem ficar rebarba? Aí vem o ponto da cartolina. Pro caso desse chapéu, eu utilizei uma faixa de cartolina de aproximadamente 2 dedos meus de largura. Então, medi mais ou menos 2 dedos e fiz uma faixa contínua, uma faixa completa, além de um pequeno pedaço que você vai entender para que ele serve ali com esse pedaço de tecido. Porque sim, não é só aquele grande tecido vermelho, também tem que ter um pequeno pedaço ali que nesse caso ele vai servir para esconder uma costura. Você vai pegar esse pedaço de cartolina, você vai colocar ele exatamente no meio do pano vermelho e vai dobrar o pano vermelho ao redor dele, passando um pouquinho daquela cola que eu falei para que fique fixo. Desse jeito, a lateral do tecido vai ser a lateral da cartolina, então ela vai ficar mais reta, não precisa de costura. E depois você vai fazer a mesma coisa, só que no tecido maior e na cartolina maior. E uma coisa levemente importante é que a cartolina por si só, ela vai ser teoricamente reta. Então se você for colocar ela ao redor do chapéu, ela provavelmente vai rasgar num certo momento. O que eu recomendo, pega essa faixa, já com a cartolina e o tecido, e enrola ela bem aos pouquinhos ali, para que ela pegue essa ideia de fazer ali, de ter um movimento, porque na hora de colocar no chapéu vai ficar melhor. Feito esses dois, você vai pegar aquele pequeno, vai dobrar ele, certo? Como eu tô mostrando aí no vídeo, e vai colar as pontas dele para que ele fique possivelmente passando ao redor daquela faixa. Não pode ficar colado na faixa ainda, ele tem que ficar levemente solto. E além disso, com aquela faixa você vai medir a circunferência, no caso a volta, ao redor da parte de cima do chapéu ali, que não é em cima, é em cima na base, no caso a base da copa do seu chapéu ali.
Porque sabendo esse comprimento, você vai poder cortar os excessos e aí sim ligar as duas pontas e colocar aquela partezinha que eu falei, aquele pedacinho extra, exatamente em cima da costura. Desse jeito não vai aparentar onde está a costura. As pessoas vão saber, mas vai ser um detalhe ali, uma coisinha a mais que você pode deixar pro lado do chapéu, para trás do chapéu. Só não recomendo deixar pra frente, porque pra frente vai ficar muito óbvio. E lembra daquele barbante que eu falei pra você? Então, aquele barbante ele vai servir pro Luffy pendurar no pescoço. Porque sim, em várias cenas você pode ver o Luffy utilizando o chapéu pendurado no pescoço, sem ser no topo da cabeça. E nesse caso você também vai colocar, e no caso do meu, eu aproveitei que ele tinha essas partezinhas ali, aqueles buraquinhos, e aproveitei para amarrar ali. Lembrando, coloca de um lado e depois exatamente do outro lado para que passe aquele pedaço. Mas tem uma questão, esse pedaço em questão ele tem que ser o suficiente para passar embaixo da sua cabeça. Então ele não pode ser muito apertado, senão vai ficar te estrangulando. E não pode ser muito longo também, porque senão ele vai acabar ficando muito longe. Vai ficar lá no meio das suas costas quando você for pendurar ele no seu pescoço. No meu caso eu utilizei esse fio um pouco mais fino, por causa que era o que eu tinha aqui do meu lado. Mas se você tiver um cordão um pouco mais espesso, um pouco mais grosso, até para não te machucar, recomendo ele. E depois de você pegar o chapéu de palha, fazer o recorte ali para ficar do tamanho certo, fazer o detalhe na faixa vermelha junto com a cartolina, colocar ali o cordão para depois você pendurar ele no pescoço. Além disso, você colocar a faixa vermelha na base do chapéu, de um jeito que ele fique levemente folgado para que você possa colocar e tirar da cabeça, você vai se tornar, ou melhor dizendo, você vai ter algo parecido com isso. Prontinho. Que tal? Hein? Aquela coisa que eu falei, o detalhe, ó, virou para um lado, virou para o outro, certo? Você olha de longe, você vê o chapéu certinho, a aba ficou do tamanho que eu queria. O cordão que eu falei, ó, lembra que eu falei que tinha que ser um pouco maior do que o pescoço e tal, até um pouco maior do que a cabeça? Porque na hora que você for fazer isso aqui, ó, prendeu aqui, certo? Pra ficar nas costas. Pra ficar nas costas. E aí na hora de voltar, puxa aqui, puxou de novo, certinho. Se você quiser fazer algo um pouco a mais do que só isso, você pode pegar um papelzinho, botar um pouquinho de fogo, apagar, fazer certinho e guardar no chapéu. Isso aqui é mais para quem tem referência. Mas se você quiser, vai de você, certo? Se perguntar, por que desse papel? Fala que é por causa do Ace, certo? E além disso, tem uma outra coisa que logo no início do anime, o Bug, um palhaço, um pirata palhaço, ele faz alguns cortes na parte de cima do chapéu. Eu acabei não fazendo, porque eu pretendo futuramente aproveitar, fazer outras coisas, e até porque ia acabar com esse chapéu aqui se eu fosse fazer os cortes. Então, se você quiser faz, se você não quiser não faz, porque como eu falei, como é na parte de cima, poucas pessoas vão ver. Então, pronto, já fez isso aqui, tá perfeito, pode ir numa festa, pode colocar aí o look do Luffy, um dos looks do Luffy, uma das roupas que o Luffy usa, e pode aproveitar uma festa e tal, certo? Então, é só aproveitar. Só que tem uma coisa. Eu sei que esse não é o chapéu que vocês me pedem. Eu fiz uma brincadeira no início. Peraí. Pode segurar rapidinho? Obrigado. Porque assim, o que os inscritos mais pedem não é o chapéu do Luffy. Não era o chapéu do Barbossa, não era o chapéu do David Jones. Teve muitos que pediram. Só que o pedido que eu mais recebo aqui no canal é ensinar a fazer o chapéu do Jack. Só que tem aquela questão. Eu já tenho o meu chapéu do Jack. E os chapéus que eu tenho aqui no quarto, que eu tenho aqui no quarto/estúdio, ficam acumulando poeira, de certa forma. Eu acabo fazendo um de cada, porque, pelo menos eu vou ter ali e tal. Mas aí eu pensei em uma forma um pouco diferente. Eu fazer esse chapéu e possibilitar que um inscrito tenha esse chapéu que eu fiz. Então, peraí. Pode emprestar de volta? Aqui. A ideia, agora, é pegar esse chapéu de um grande capitão e transformar no chapéu de um outro grande capitão. No caso, pegar esse chapéu do Luffy e transformar no chapéu do Jack. Então sim, meus amigos, o próximo chapéu, o próximo projeto do Te Vira Marujo, que não vai demorar tantos vídeos assim, vai ser o chapéu do Jack. E para ganhar esse chapéu, vai ter uma coisa que eu vou fazer. Então, por favor, me siga nas minhas redes sociais para estar a par do que vai acontecer. Se prepare, o próximo projeto do Te Vira Marujo é ensinando a fazer o chapéu do Capitão Jack Sparrow. E dessa vez não tem brincadeirinha, não tem enrolação. É o chapéu do Jack, pronto e acabou. E antes de finalizar o vídeo, uma pequena coisinha.
Futuramente, em poucos dias talvez, saia um vídeo com uma teoria de One Piece, antes de transformar esse chapéu no chapéu do Jack, trazendo algo que até agora eu não vi canal nenhum, nem no Brasil nem fora, falar. Então se prepara, porque essa teoria nem o Dr. Vegapunk seria capaz de criar.